Informação Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região Nordeste do país, nesta segunda-feira, 29 de setembro, indica tempo firme com poucas nuvens no horizonte. Essa condição será observada em quase todos os estados, com exceção de Sergipe, Alagoas, Bahia e Maranhão, que registram possibilidade de chuva no litoral. Por sua vez, no Piauí, o céu deve permanecer encoberto na área da capital, Teresina. Em Pernambuco, a previsão é de alta cobertura de nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Natal e Salvador. Já a máxima pode chegar até 37 graus em Teresina. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região norte do país, nesta segunda-feira, 29 de setembro, indica alta nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria dos estados, com exceção de Amapá e Pará, que registram apenas possibilidade de chuva isolada. Em contraste, Tocantins apresenta condições mais estáveis, com tempo firme e poucas nuvens no horizonte. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36 graus em Palmas, Boa Vista e Manaus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sul do país, nesta segunda-feira, 29 de setembro, indica possibilidade de chuva isolada no litoral e alta nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas no interior dos estados. Em contraste, o sudeste do Rio Grande do Sul registra condições mais estáveis, com tempo firme e poucas nuvens no horizonte. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Porto Alegre. Já a máxima pode chegar até 25 graus em Florianópolis. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A
A previsão do tempo para a região sudeste do país, nesta segunda-feira, 29 de setembro, indica tempo firme e baixa nebulosidade. Essa condição será observada em quase todos os estados, com exceção de São Paulo, que registra possibilidade de chuva nas áreas de Tapetininga e Litoral Sul paulista. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar até 31 graus em São Paulo. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região centro-oeste do país, nesta segunda-feira, 29 de setembro, indica tempo firme e baixa cobertura de nuvens. Essa condição será observada em quase todos os estados, com exceção de Mato Grosso do Sul, que terá o sudoeste do território coberto por pancadas de chuva e trovoadas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Brasília. Já a máxima pode chegar até 39 graus em Cuiabá. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora no seu rádio. Um estudo científico estima que mais de 16 mil pessoas morreram no verão europeu em 854 cidades do continente por causa das altas temperaturas agravadas pelas mudanças climáticas. No total, foram mais de 24 mil mortes relacionadas ao calor e os pesquisadores apontam que 68% delas tiveram ligação direta com o aquecimento global. A coleta de dados aconteceu entre junho e agosto, período marcado por ondas de calor intensas e temperaturas recordes em países como Portugal, Espanha e Reino Unido. A análise mostra que, em média, os termômetros ficaram 2,2 graus acima do normal por causa da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. A Itália foi o país mais atingido, com mais de 4.500 mortes, seguida de Espanha, Alemanha, França e Reino Unido. Os cientistas alertam que a forma mais eficaz de reduzir esse impacto é acelerar a transição para energias renováveis e reforçar políticas de proteção contra o calor. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques, mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora aqui no nosso Radar Esportivo. E olha só, o ex-atacante Miller, bicampeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo, criticou Luciano após a eliminação do tricolor para a LDU nas quartas de final da Libertadores. Nas redes sociais, Miller ironizou parte da torcida que o critica e disse que esse é o ídolo que vocês merecem, destacando o erro de finalização do atacante durante a partida. O ex-jogador acompanhou o jogo em camarote, ao lado de outros campeões históricos do clube, como Zete, Silas e Júnior. Não é a primeira vez que Miller ataca jogadores do elenco atual. No mês passado, ele já havia criticado duramente os estrangeiros do time, o que gerou resposta de Arboleda. A derrota marcou a segunda eliminação consecutiva do São Paulo em casa, nas quartas da Libertadores, aumentando a pressão sobre diretoria e elenco. A equipe, agora focada no Brasileirão, enfrenta o Ceará em meio à satisfação da torcida, que pichou muros do Morumbis e vaiou o presidente Júlio Casares após a queda. Rapaz, a coisa não tá nada boa, né? Complicado aí, né, pro São Paulo. Mas enfim, vamos que vamos, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco
aqui com mais um bloco do nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. A osteoporose constitui, nos dias atuais, um importante problema de saúde pública. No Brasil, ainda que a incidência não esteja bem clara, não podemos subestimar os números, já que tudo leva a crer que são quase 10 milhões de pessoas com a doença, a maioria mulheres. E nossa população está envelhecendo, né? Observa o ginecologista César Eduardo Fernandes em um artigo publicado no site da Veja Saúde. Segundo o médico, a osteoporose é marcada pela diminuição progressiva da densidade dos ossos. Isso aumenta o risco de fraturas, sendo que as fraturas vertebrais são as mais comuns. Para ter ideia, estima-se que 1/3 das mulheres acima de 65 anos tem uma ou mais fraturas nas vértebras. E por que as mulheres são as mais acometidas pela osteoporose? A história tem a ver com os hormônios. Na osteoporose, vemos uma redução massa óssea a níveis insuficientes para a função de sustentar o esqueleto, pois os hormônios femininos, genericamente denominados de estrogênios, têm muita importância basilar para a integridade e a resistência óssea. Assim, a deficiência desse hormônio a partir da menopausa tem um efeito deletério à robustez dos ossos. Isso explica por que a osteoporose é bem mais comum em mulheres, principalmente com mais de 50 anos. Se cuida, procura seu médico, faça perguntas, viu? Sempre por aqui tem mais informações para você. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Mais de 80 mil empregadores de trabalhadores domésticos receberam aviso do Ministério do Trabalho e Emprego para regularizar depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A notificação enviada por meio do sistema Domicílio Eletrônico Trabalhista tem caráter educativo e dá prazo até 31 de outubro de 2025 para que os débitos sejam quitados de forma voluntária. De acordo com o governo, as pendências foram identificadas a partir do cruzamento de dados entre a Caixa Econômica Federal e o iSocial, o sistema que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Caso não haja regularização, os empregadores podem enfrentar penalidades legais e cobrança formal. O montante devido ultrapassa 375 milhões de reais e atinge mais de 150 mil trabalhadores domésticos em todo o país. O governo destaca que as notificações eletrônicas substituem a publicação em diário oficial e têm o mesmo peso legal de uma intimação presencial. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Flamengo se classificou para a semifinal da Libertadores após perder por 1-0 para o Estudiantes na Argentina, mas vencer nos pênaltis. O técnico Felipe Luiz reconheceu a dificuldade do confronto e elogiou a forte marcação dos argentinos, mas destacou que em mata-mata o que vale é a vaga conquistada. Para ele, mesmo sem a melhor atuação, o time mostrou competitividade e mereceu avançar. Felipe Luiz ressaltou a superação como característica desse grupo do Flamengo, afirmando que é preciso passar por provações para conquistar títulos. O treinador já projetou a semifinal contra o Racing, outro adversário argentino, e espera jogos de alta intensidade. Segundo ele, o foco agora é ser superior nos 180 minutos para chegar à final em Lima.
Eu sou Kleber Salles e volto já já, hein, com mais destaques do mundo da bola por aqui. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui, Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só
Venha se surpreender com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação O nervosismo te impede de falar? Chega de medo. Diga adeus à timidez. Prepare-se para dominar a arte da comunicação. Aprenda a controlar a respiração, projetar a voz e encantar sua audiência com técnicas de locução e oratória. Chegou a hora de ter a palavra. Não perca essa oportunidade. Dia 18 de outubro em Natal. Laboratório da Voz. Inscreva-se já. Vagas limitadas. Informações 99645-8526. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Copa do Mundo de 2026 pode ser a última na América do Norte sem mudanças urgentes para enfrentar o calor extremo. Um estudo recente revelou que 10 dos 16 estádios correm risco muito alto de sofrer estresse térmico. Até 2050, quase 90% das arenas precisarão de adaptações para suportar o clima e 1/3 deve enfrentar escassez de água. O alerta não vale só para 2026, mas também para as Copas de 2030 e 2034. A recente Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos já mostrou o desafio, marcada por calor intenso e tempestades que obrigaram a FIFA, órgão que comanda o futebol mundial, a adotar medidas extras. De acordo com o relatório, 14 dos 16 estádios da Copa de 2026 já ultrapassaram limites de segurança para 3 riscos: calor extremo, chuvas fortes e inundações. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Neymar rebateu as declarações do jornalista Rodolfo Gomes, que o acusou de ter problemas com álcool, jogos e hábitos que prejudicariam seu desempenho. Em nota, a NR Sports, empresa que cuida da imagem do atacante, classificou as falas como levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas. Informou que medidas judiciais já foram tomadas nas áreas civil e criminal. Neymar afirmou que não dará palco ou visibilidade a esse tipo de conteúdo. Rodolfo Gomes, por sua vez, disse estar tranquilo diante da possibilidade de processo e garantiu que seguirá com seu trabalho normalmente, contando com o apoio de seus advogados. Enquanto isso, Neymar segue fora de ação por conta de uma lesão na coxa direita, a 3ª na temporada, que já o tirou do clássico contra o São Paulo. Ele soma 21 jogos e 6 gols pelo Santos em 2025 e sua presença na lista de Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira ainda é incerta. O clube paulista ocupa a 15ª posição no Brasileirão, lutando contra o rebaixamento. Eita, o Peixe tá aí também numa luta, né, rapaz? E o Neymar? Xiii, rapaz, ai meu Deus, é complicado, viu? O menino Ney, de novo aí, né, tá contundido pela 3ª vez nesse ano, hein? Eita! Eu sou Kleber Salles e este foi o nosso Radar Esportivo. Já já tem mais. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade.
As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti representam um risco à saúde materno-infantil no Brasil. É o que mostra a pesquisa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e publicada na revista Nature Communications. O estudo analisou mais de 6.900.000 nascidos vivos entre 2015 e 2020 e concluiu que a infecção por arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, durante a gravidez, aumenta o risco de complicações no parto, prematuridade, baixo peso e pode levar até o óbito neonatal. O levantamento foi realizado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Brasília e mostra que os riscos variam conforme o tipo de vírus e o período da infecção. A dengue foi associada a partos antes do tempo, baixo peso ao nascer e anomalias congênitas. Já a zika apresentou efeitos mais severos, com destaque para o aumento de mais de 2 vezes no risco de más formações congênitas. A chikungunya também se revelou perigosa, elevando a probabilidade de morte neonatal e de alterações no desenvolvimento fetal. Os impactos são mais severos em comunidades vulneráveis, onde a exposição ao mosquito transmissor é maior. Além do risco à saúde, o custo do cuidado de crianças com anomalias congênitas ou complicações neonatais recai, em grande parte, sobre famílias de baixa renda. Entre outubro e maio, a incidência de casos de dengue aumenta. Por isso, é preciso reforçar os cuidados, como eliminar lugares com água parada, que podem se tornar focos do mosquito, como pneus, pratinhos de plantas e entulhos nos quintais, além de buscar uma unidade básica de saúde em caso de sintomas. É o que explica o secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Fabiano Geraldo Pimenta Júnior. Mesmo nos períodos de baixa transmissão, sempre a população que está com febre, dor no corpo, dor nas articulações, procura a unidade básica de saúde, porque sempre é importante pensar que pode ser um caso de dengue, de chikungunya ou de zika vírus, e a conduta é sempre indicada. O infectologista Júlio Croda destaca a importância da vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos, para evitar o agravamento dos casos. A vacina garante proteção principalmente para as formas mais graves, para a hospitalização. No Brasil, a dengue é a arbovirose de maior incidência. De acordo com os dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, em 2025 foram registrados mais de 1,5 milhão de casos prováveis da doença em todo o país, com mais de 1.600 mortes. Reportagem Cristina Sena. Entre as metas previstas na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas está a erradicação do trabalho infantil no mundo até 2025. No Brasil, o objetivo está ameaçado. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, mostram que o trabalho infantil cresceu 2,1% em 2024, com mais de 1.600.000 crianças e adolescentes com 5 a 17 anos nessa situação. O número representa 34 mil jovens a mais trabalhando comparado a 2023. Os jovens brasileiros em situação de trabalho infantil representavam 4,3% da população na faixa etária. Entre essas crianças e adolescentes, 1.100.000 realizavam atividades econômicas e 455.000 produziam apenas para o consumo próprio. Segundo dados da ONU de junho, no mundo, o trabalho infantil fazia 138 milhões de vítimas. Desses, cerca de 54 milhões de menores realizavam funções perigosas, com possíveis prejuízos à saúde, à segurança e ao desenvolvimento. Em nota oficial, a ONU afirma que, abre aspas, a meta de eliminar o problema até 2025 fracassou, fecha aspas. A secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, Katerina Volkov, afirma que a erradicação do trabalho entre os jovens no país não será alcançada em 2025. Na avaliação dela, o cenário demonstra que o Brasil está distante de cumprir a meta da ONU. De fato, a Agenda 2030
ela trouxe uma série de compromissos ao país, e a Meta 8.7, que trata justamente da erradicação das piores formas de trabalho infantil, não será alcançada, né? Desde o ano passado a gente vinha mencionando essa problemática, pedindo atenção aí dos entes públicos, da sociedade em relação a isso, e com os dados atuais a gente percebe que a gente está muito distante. Volkov avalia que ainda existem desafios a serem enfrentados. Segundo ela, é importante considerar que há diversas outras formas de exploração da mão de obra infantil que não são contempladas na PNAD e que ocorrem atualmente, como a exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho na cadeia produtiva de drogas ilícitas e também nas plataformas digitais. No recorte regional, as regiões Nordeste e Sul registraram as maiores altas no número de crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2024, em comparação a 2023, com uma variação de 7,3% e 13,6%, respectivamente. Já o Norte recuou 12,1% e o Centro-Oeste foi a única região a registrar alta de trabalhadores infantis de 7%. Entre as consequências do trabalho infantil para crianças e adolescentes está a dificuldade de estudar, além de impactos físicos, psíquicos, emocionais e até mesmo a morte, como destaca Caterina Volkov. Muitos riscos e agravos à saúde. A gente tem um número considerável de acidentes de trabalho por conta do trabalho infantil realizado por crianças e adolescentes, né? Então, a gente tem mutilações, traumatismos, dermatites, depressões, transtornos, câncer de pele e até risco de morte. A secretária executiva do FNPET, Caterina Volkov, reforça que a denúncia de trabalho infantil é o primeiro passo para tentar frear a exploração de crianças e adolescentes no país. O cidadão pode denunciar por ligação via Disque 100 pelo site www.iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br ou pelo site oficial do Ministério Público do Trabalho em mpt.mp.br. Reportagem Bianca Limoito. Mais de 25.300 escolas do país estão com pendências para receber os recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, e em suas ações integradas. Todos os estados brasileiros possuem questões a serem resolvidas no programa, sendo que as regiões Sudeste e Nordeste possuem o maior número de instituições com pendências. Os dados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e correspondem até o dia 25 de setembro. Apenas a região Sudeste possui mais de 8.000 unidades escolares com irregularidades, com mais da metade localizadas no estado de São Paulo. Entre os municípios paulistas com mais escolas com pendências estão Campinas e Osasco. Já no Nordeste, os 9 estados somam mais de 7.700 instituições com necessidade de soluções acerca do PDDE. Só na Bahia são 2.066 escolas, no Maranhão 1.464 e em Pernambuco 970. Entre os municípios com pendências no cadastro estão Feira de Santana na Bahia, Tutóia no Maranhão e Olinda em Pernambuco. O PDDE disponibiliza recursos financeiros de forma suplementar para atender às necessidades prioritárias das escolas. Os valores são destinados a melhorias em infraestrutura física e pedagógica, como destaca o assessor de orçamento César Lima. Tal qual o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o Programa Nacional de Transporte Escolar também, o PDDE é um dinheiro que é depositado diretamente, nas contas das escolas públicas, estaduais, municipais, federais, para custeio das suas atividades, melhoria das suas instalações físicas e também dos seus recursos pedagógicos. As unidades de ensino de todo o país têm até o dia 31 de outubro para resolver eventuais irregularidades e garantir o recebimento dos recursos. O FNDE disponibilizou um boletim informativo para orientar as instituições sobre a regularização. O material tem um passo a passo para consulta no PDDE Info, com um tutorial que permite identificar a situação da escola ou da rede de ensino a partir do número de inscrição no CNPJ ou código do INEP.
O boletim pode ser acessado em www.gov.br/FNDE. Em nota, o FNDE destacou que a previsão para 2025 é de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais para o PDDE básico, 369 milhões para o PDDE Equidade e 450 milhões para o PDDE Qualidade. Reportagem Bianca Mingotti. O boletim Infogripe da Fiocruz, referente a período de 14 a 20 de setembro, aponta aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, no Distrito Federal e em 7 estados: Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Piauí. Com destaque para DF e Goiás, onde as hospitalizações por influenza A e Covid-19 voltaram a crescer. A Covid-19 continua a impulsionar os casos de SRAG em Minas Gerais e no Espírito Santo. Já na região sul, além de Mato Grosso do Sul e Bahia, há indícios de aumento nas notificações, embora esse crescimento ainda não tenha se refletido em internações. Diante desse cenário, a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, reforça a importância de manter a carteira de vacinação atualizada para evitar a alta dos casos. Por isso a gente pede, para que as pessoas dos grupos de risco verifiquem se estão em dia com a vacinação contra o vírus, lembrando, que idosos imunocomprometidos precisam tomar doses de reforço a cada 6 meses, enquanto que os outros grupos, como imunocomprometidos, que são também grupos de risco, precisam tomar doses de reforço uma vez ao ano. Em 2025, já foram registrados mais de 180 mil casos de SRAG no país. As últimas 4 semanas epidemiológicas apontam que o rinovírus é o vírus mais detectado entre os casos positivos, seguido por Covid-19 e vírus sincicial respiratório. A incidência e a mortalidade por SRAG permanecem mais elevadas nas faixas etárias extremas. Crianças pequenas concentram os casos, enquanto os idosos apresentam os maiores índices de mortalidade. Reportagem Maria Clara Abreu. O Supremo Tribunal Federal definiu que concursos públicos na área de segurança pública em todo o país só poderão exigir altura mínima desde que não ultrapassem os limites adotados pelo Exército, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Com a decisão, editais de concursos policiais em estados e municípios passam a ter de se adequar imediatamente ao novo parâmetro, sob pena de inconstitucionalidade e até anulação. O entendimento alcança carreiras vinculadas ao Sistema Único de Segurança Pública, incluindo Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. A decisão, tomada em julgamento com repercussão geral, uniformiza os critérios nacionais e invalida regras estaduais mais restritivas, consideradas inconstitucionais por violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O caso teve origem em Alagoas, onde uma candidata foi eliminada do concurso da Polícia Militar por não atingir a altura de 1,65 m, prevista em norma estadual. O STF determinou seu retorno ao concurso, reforçando que qualquer critério físico em concursos policiais deve estar vinculado à lei. Com informações do STF, reportagem Mariana Ramos. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre pernas cansadas. O médico cirurgião vascular Dr. Vitor Gornati nos fala as causas de pernas cansadas e os sinais de alarme. Olá, ouvintes! Você já sentiu aquela sensação de peso e cansaço nas pernas? Existem vários motivos para isso acontecer, e alguns merecem atenção especial. Se você não está acostumado com exercícios e fez algum esforço extra recentemente, é normal sentir as pernas cansadas. Mas fique atento a alguns outros sinais. Pernas que incham ao longo do dia podem indicar problemas no coração ou nos rins. Veias saltadas, azuladas, as chamadas varizes, elas sugerem problemas circulatórios. Se você sente formigamentos ou dormência, pode ser algum problema nos nervos, como hérnia de disco. O envelhecimento também é uma causa importante, porque a gente perde cerca de 3 a 4% da massa muscular a cada 10 anos após os 40 anos. Outros sinais preocupantes incluem a pele avermelhada ou escura nas pernas, feridas que não cicatrizam, especialmente as próximas ao tornozelo,
e cansaço, que afeta também outras partes do corpo. Se você identificou algum desses sinais, procure um médico, de preferência um clínico geral, um cardiologista ou um cirurgião vascular, para uma avaliação adequada. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Você já ouviu falar em fubbing? É quando alguém ignora o parceiro para mexer no celular. Uma mistura das palavras em inglês phone snooping. Pesquisadores mostram que essa atitude, cada vez mais comum nos relacionamentos modernos, pode trazer impactos sérios para a autoestima, para o humor e até para a satisfação no relacionamento. Em um estudo com quase 200 pessoas, os dias em que alguém se sentiu ignorado pelo parceiro foram também os dias de mais frustração, raiva e desânimo. Para quem tem maior ansiedade de apego, o efeito foi ainda mais intenso, gerando sentimentos de exclusão e até vontade de retaliar. Já pessoas com apego evitante ou características de narcisismo reagiram de forma diferente, algumas até usando o próprio celular como resposta. No fim, o recado é simples: pequenas atitudes no dia a dia, como dar atenção real a quem está ao seu lado, podem fortalecer ou enfraquecer qualquer relação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui, e o Luiz Ubeldia iniciou oficialmente sua trajetória no Fluminense com a apresentação no CT Carlos Castilho, primeiro contato com os jogadores e entrevista exclusiva à Flu TV. O técnico argentino de 44 anos destacou a adrenalina de voltar ao futebol e afirmou estar motivado pela confiança recebida da diretoria para cumprir os objetivos do clube. Ele também deixou um recado à torcida, reforçando o desejo de construir trabalho sólido e competitivo no tricolor. Zubeldia não chegou sozinho, trouxe uma comissão técnica de confiança composta pelos auxiliares Machico Beras, Carlos Grueso e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, que já iniciaram suas atividades no Rio de Janeiro. A expectativa agora é ver como o treinador implementará suas ideias no elenco e tentará dar novo rumo ao Fluminense após a saída de Renato Gaúcho. Eu sou Kleber Salles e volto já já, hein, com mais destaques do esporte para você aqui no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Mundo Pet, dicas do dia a dia para o bem-estar do seu bichinho. Mundo Pet. Dicas Pet para você que sintoniza a melhor. Por aqui o tema é socialização. Cachorros já adultos também podem se habituar a estar com outros animais. A tarefa requer mais esforço e paciência, já que o pet pode ter lembranças que associa a algumas situações. É importante, antes de mais nada, buscar informações sobre o nível de sociabilidade já desenvolvido, identificar os medos do seu animal e, se possível, pesquisar sobre o seu passado e se sofreu algum tipo de trauma.
mais ou menos a gente está falando para cãozinhos que foram adotados. Então a gente precisa saber como que foi a vida desses animaizinhos antes de chegar até você, para que eles possam conviver da melhor maneira possível com as pessoas da sua casa e com outros animaizinhos também que já tenham na sua casa. Pois é, a gente está falando de socialização por aqui. Pega essa dica para você, hein? Mundo Pet. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Agora 7 horas 45 minutos, 7h45. Estamos vivendo esta manhã de segunda-feira, 29 de setembro, ano de 2025. E as notícias em nível local, nacional e internacional. Mas agora vamos com as notícias em nível Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. Praia de Areia Preta volta a ficar imprópria para banho. Confira o boletim de balneabilidade. O mais recente boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente DEMA aponta que a Praia de Areia Preta, na região da Escadaria de Mãe Luísa, em Natal, está imprópria para banho. As coletas foram feitas em 25 de setembro dentro do projeto de Estatuto de Balneabilidade das Praias do Rio Grande do Norte. Segundo o relatório técnico, o trecho apresentou índices de coliformes termotolerantes acima do permitido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Além dos resultados, os técnicos também observaram efluentes não tratados sendo lançados constantemente no local, o que reforçou a classificação de imprópria. Todas as demais praias monitoradas na capital potiguar foram consideradas próprias para banho, incluindo os principais trechos de Ponta Negra, Via Costeira, Redinha, Praia do Meio e Artistas. Em Nísia, Floresta, Parnamirim e Extremós, que também fazem parte do monitoramento, todos os pontos analisados obtiveram resultado positivo dentro dos padrões de balneabilidade. Nos próximos 10 anos, 16 mil servidores devem se aposentar no Rio Grande do Norte. O quadro de servidores públicos do Rio Grande do Norte enfrenta um processo de envelhecimento e redução, provocado pelo crescimento das aposentadorias e pela limitação do Estado em contratar novos profissionais. A situação acende um alerta em setores estratégicos como segurança, saúde e educação, onde o déficit funcional já compromete o atendimento à população. Para a Secretaria Estadual de Administração, o problema é, antes de tudo, demográfico e se reflete em graves dificuldades financeiras. A expectativa é de que, nos próximos 10 anos, 16 mil servidores se aposentem. E agora vamos para a previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo para o dia 29 de setembro, hoje, portanto, segunda-feira. O tempo em Natal para você conferir no dia de hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens. Temperatura na mínima 24 e a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar a mínima 60% e a máxima 83%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, 29 de setembro, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h05 e o pôr do sol será às 17 horas e 16 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1 hora e 56 minutos e a seguinte baixa-mar será às 14 horas e 13 minutos. A primeira pré-mar será logo mais às 8h16 e a seguinte pré-mar às 20 horas e 31 minutos.
Teremos 12 horas e 11 minutos de sol, o trânsito solar será às 11 horas e 10 minutos. Você conferiu tábua de marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ele com o seu quadro Dia a Dia. Alô, Aníbal, bom dia. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu amigo Marcelo Dantas, tudo bem com você? Bom dia para os nossos ouvintes internautas que já estão nos escutando e assistindo neste exato momento aqui na sua Rádio Maricampo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Estamos chegando aqui no seu Dia a Dia para mais uma vez trazermos um tema importante aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e também para o nosso país. Hoje, Marcelo, nós vamos falar a respeito de um fato, de um tema que está sendo bastante comentado, bastante debatido na nossa cidade nas últimas semanas. O uso dos patinetes, exatamente, Marcelo. Você já viu algum patinete por aí? Com certeza deve ter visto. Ou você já teve a oportunidade de andar em um deles? Acredito que não. Mas infelizmente, Marcelo, apesar deste serviço que foi trazido pela Prefeitura do Natal aqui para os nossos moradores, através de uma empresa privada, infelizmente algumas pessoas não estão utilizando da maneira adequada, da forma que deveria ser utilizado os patinetes. Para você ter uma ideia, estão levando os mesmos para a praia, para casa, já teve até patinete entrando e saindo de motel, exatamente, entrando e saindo de motel. Outra coisa que já aconteceu com esses patinetes, algumas pessoas os deixaram em cima de parada de ônibus, exatamente, em cima de parada de ônibus, isso não pode. Um idoso, na última semana, de 81 anos, foi atropelado em cima da calçada lá na rua Avenida Erivan França, na praia de Ponta Negra. Pessoal, isso não pode. Nós temos de utilizar o serviço que nos foi concedido pela Prefeitura de maneira correta, de maneira educada. Devido a estas infrações, a estas faltas de educação por parte de alguns, a Câmara Municipal de Natal, através do vereador Matheus Faustino, protocolou na última semana um projeto de lei que estipula uma multa que vai a partir de R$1.000, podendo chegar até R$10.000 para as pessoas que depredarem ou não utilizarem de maneira correta os patinetes. Então, pessoal, você que está me escutando, que está me assistindo neste exato momento, caso você não esteja utilizando o serviço da forma adequada, preste atenção, hein? Porque você poderá ser multado, exatamente, ser multado por esta falta de educação. Além disso, a empresa cogita a possibilidade de retirar os patinetes aqui da cidade de Natal, caso estes fatos lamentáveis continuem ocorrendo com a utilização inadequada dos patinetes aqui na nossa cidade. Este serviço já é fornecido em algumas cidades do Brasil, Marcelo, tais como João Pessoa, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, entre outras. Em todas elas, o serviço é utilizado de maneira adequada e é um sucesso total. Por que aqui em Natal isto também não ocorrerá? Vamos aguardar que as pessoas acordem, que as pessoas se conscientizem e passem a utilizar os patinetes da maneira correta, meu caro Marcílio Dantas. Ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, terça-feira, com mais um tema importante aqui no nosso dia a dia, no Jornal Maricampo, o melhor jornal do rádio Norte Rio Grandense. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, no dia a dia, aqui no meu, no seu, no nosso Jornal Maricampo. Um abraço, um beijo no coração, fique com Deus, até amanhã. Muito obrigado, Aníbal, e até a próxima participação. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia.
Que delícia! Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando o cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Diva Lins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André de Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Realmente tá uma delícia o café que o Marcos Brito preparou para todos os ouvintes da Rádio Maricampo. Hoje foi aquela canjiquinha. E depois da canjiquinha tem o quê? O Marcos Brito disse, tem torradinhas para complementar com o café. Canjica e torradinhas. Pedro Abacateiro, não ria, por favor. Pedro Abacateiro, o que você está achando engraçado em tudo isso? Que o Marcos Brito colocou um prato fundo com canjica e vai repetir 4 vezes? Não acredito. Sério? Acredito não, Marcos Brito. 4 vezes? Homem pra gostar de canjica. Que é isso? Vamos oferecer canjica aí para o Ricardo Fernandes. Alô, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta. Elizabeth Macaíba também vai com a canjiquinha e a torradinha. Alô, Valquíria de Ser Rosado. E a torradinha no complemento, né? E para terminar, Marcos Brito, vai ter mais alguma coisa? Me diga logo. Não acredito. Sonho de noiva? Caramba! Sonho de noiva é gigante, viu? Não é um sonho de noiva pequenininho. Tamanho de um pão doce. Será que é grande esse sonho de noiva? Não acredito, não. Que é isso? Começou a segunda-feira muito bem, né, Marcão? Escutei a risada da Valéria aí. Eita nós! Boa semana a todos, fiquem na paz de Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, terça-feira em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Vem aí, Palavra de Fé com Marcos Vinícius. Comece desde uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de Fé. Às vezes a paz que você procura está em se afastar de quem só entrega a tempestade. A gente acostuma a manter por perto pessoas que drenam a nossa energia só porque sempre estiveram ali. Mas presença não é sinônimo de vínculo saudável. Se cada encontro vira disputa, cobrança, desrespeito, o preço da convivência tá ficando alto demais. Escolher limites não é frieza, é cuidado. Amor próprio também se manifesta no silêncio, na distância e na coragem de dizer: eu mereço relações que me façam crescer. Porque companhia que só machuca não é companhia não, é prisão. E liberdade, meu caro, vale muito mais do que qualquer laço que pode te sufocar, né? Que possa te sufocar. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma.
Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.